entenda como segregar funções com equipe mínima. Esse é um tema extremamente polêmico, tá? Aqui, hoje, essa aula não é uma receita de bolo, ok? Não é uma receita de bolo para você sair daqui e sair com a receita pronta. Mas, para você aplicar a segregação de funções, você tem que entender o que é a segregação de funções, você precisa entender como aplicar ela à sua estrutura. E hoje a gente vai falar da equipe mínima, o mínimo que você precisa aí para ter uma segregação de funções dentro do que a lei diz, né? E dentro de entendimentos do TCU também. Então é muito importante você entender e levar isso para a sua realidade. A primeira coisa que a gente tem que entender a respeito da segregação de funções, e eu já vou adiantar para vocês, é que ela é desde 2015 e até assim, tem alguns acórdãos do TCU falando disso, mas tem um bastante emblemático de 2015, e o TCU é o acórdão 2829 de 2015. E o TCU, ele traz a segregação de funções da seguinte forma: ele traz a segregação de funções, princípio básico de controle interno, que consiste na separação de atribuições ou responsabilidades entre diferentes pessoas e deve possibilitar o controle das etapas do processo de pregão. Esse acórdão foi no contexto de um pregão, mas vocês podem entender isso como um contexto de licitação, né? As etapas do processo de pregão por setores distintos e impedir que a mesma pessoa seja responsável por mais de uma atividade sensível ao mesmo tempo, certo? Dito isso, o que a gente precisa compreender com isso? A primeira coisa, né? Aqui ele está falando, nesse acordo, estão falando assim, que são as pessoas, né? E aquela tecla que eu sempre venho batendo, a segregação de funções, entenda a segregação de funções como a segregação de CPFs. Às vezes a pessoa fica fixada, mas é o setor tal que é o responsável, é o setor, por exemplo, é o setor demandante que é responsável até pela pesquisa de preços e o termo de referência. Ok, isso inicialmente não teria problema, mas como isso é dividido lá dentro, né? Isso é um ponto, né? O edital, gente, pacificadíssimo no TCU já, pregoeiro não assina edital. Pregoeiro conduz a fase externa. Agente de contratação, né, tem as atribuições de acompanhamento, mas é um acompanhamento, né? Ele vai trabalhar, ele vai atuar, por exemplo, na concorrência, ele vai atuar na fase externa, a fase de seleção do fornecedor, da seleção do prestador de serviços, né? Ele vai trabalhar ali, ó, a partir do que publica o edital, inicia-se a fase externa e vai até a finalização, a seleção ali do fornecedor, ok? Esse é um ponto. A gente tem que entender esses detalhezinhos, que quando você entende esses detalhes, fica mais fácil você segregar a função com uma equipe mínima, né? Então, por isso que eu estou conversando com vocês, trazendo essas informações, porque aqui a gente tem gente que já trabalha com licitações há muito tempo, a gente tem pessoas que foram nomeados agora e caíram de paraquedas, né? Tem colegas que estão pelejando nos municípios, nas câmaras, nos consórcios, nas autarquias, nas fundações, para organizar a segregação de funções. Então, aqui a ideia é construir esse raciocínio desde o início, entendendo o que é a segregação de funções, por que ela existe, até chegar no contexto de equipe mínima, ok? Então, vamos lá. Esse entendimento do TCU, o que é a primeira coisa? Lá de 2015 já vem se falando
no âmbito do TCU. As pessoas devem estar exercendo atividades dentro do processo de forma que mitiga erros, né? E a segregação de funções é fantástica para isso, porque são mais olhos, lógico, cada um na sua competência, mas são mais olhos no processo de contratação para não contratar de qualquer forma, né? Então, e também, gente, a segregação de funções também ela ajuda a instituir as linhas de defesa lá do 168, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que existe a segregação de funções. A ideia é que, com a segregação de funções, com mais pessoas trabalhando, cada um na sua atribuição, cada um na sua função, uma pessoa ajuda a observar se aquele processo não tem erro, entende? E aí evitar, inclusive isso está no texto da lei, ajuda a evitar erros e fraudes na licitação, na contratação, certo? Então, esse é um ponto que você já pode colocar no seu coração, tá? Porque é um ponto de extrema relevância. Outra coisa, deixa eu beber uma água aqui e falar uma coisa extremamente importante e presta atenção nesse detalhe. Outra coisa, é um princípio, né? Então, ele é um princípio que está previsto ali do lado do princípio da legalidade, lá no artigo 5º. Então, ele tem que permear o raciocínio da contratação pública, né? Na 1433. Já tinha, né? Já deveria estar permeando desde a 8.666. Mas a partir do momento que se institui a segregação de funções como um princípio, aí a coisa fica mais séria, né? Está lá na lei como um princípio das contratações públicas, então deve ser observado. Outra coisa, na aplicação das penalidades também, a própria lei de licitações traz que será observada a segregação de funções, né? Então, isso, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, a segregação de funções, ela funciona nesses dois pontos.